E falando do período político que a gente teve, como é que você compara os 4 anos de Bolsonaro e agora a expectativa aí do Lula? Porque se a gente pegar o governo Bolsonaro até o pré-pandemia ali, o foguete estava subindo, né? Aí meio que deu uma desandada. É. Cara, assim, eu acho que o Bolsonaro errou em muita coisa e acertou em muita coisa. Eu não votei nele nem em 2018, nem em 2022 no primeiro turno. Votei nele nas duas eleições no segundo turno, né? Então, assim, ele não é o meu candidato ideal, mas na hora de escolher entre ele, o Haddad ou o Lula, eu acabei escolhendo ele, porque eu acho que eu sou contra voto nulo, voto branco, tá? Então, eu acho que assim, segundo, principalmente para quem é político, né? Então, o cidadão que não é político ainda pode dizer, olha, não sei. Mas o político, ele é um líder que tem que ter decisão, tem que escolher. Então, assim, para mim, político que não escolhe candidato não está preparado para ser político, porque política é decidir coisas difíceis, né? Liderança, né? Se você chega, você é dono de uma empresa, de uma loja, ou um gerente e tal, chega assim, ó, tem que ter uma decisão. Tá pegando fogo, tá caindo água, tá não sei o que. Você fala, não Vou sei. votar em Vou branco. votar em branco. Pô, meu amigo, vai escolher outra profissão, né? Então, assim, política é a mesma coisa. Ah, olha, o Brasil tá pegando fogo, tem dois caras aqui. Eu não gosto de nenhum dos dois, dane-se. Um vai entrar. Não tem opção de, não, vou votar branco. Se tivesse aquela escolha que há uns 10, 20 anos atrás, o pessoal achava, né, que se metade anulasse, anulava a eleição, até acharia legal. Aí faria sentido o voto nulo. Olha, a gente está votando aqui para derrubar Novas eleições, novas né? É eleições. isso Aí aí. faria sentido. Mas não existe isso. Se tiver um voto só, um vai entrar, né? Então, na escolha, você escolhe um. Mas, fala assim, Bolsonaro, do ponto de vista econômico, a gente teve muito avanço. Ah, não foi o governo liberal que eu esperava. Não. Mas, cara, reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, lei das. O marco legal das startups, Independência do Banco independência Central. do Banco Central. Teve muito avanço que a gente não teve, acho que, nos últimos 10, 20 anos. Saúde, teve a pandemia que foi, né, complicado pra caramba. Acho que ele errou muito na comunicação, falou besteira pra caramba. Então, assim, por exemplo, eu sou favorável à vacina, tá? Me vacinei, sou favorável, mas eu não sou favorável à vacina obrigatória. Acho que a vacinação é conscientização, não é imposição, não é você entrar na casa das pessoas. Não estou nem dizendo que era isso que defendiam, mas assim, eu não sou favorável à obrigação, eu sou favorável à conscientização. Mas, cara, ele fez um discurso péssimo em relação a isso, né? Que era horrível e tal. Então, assim, e não só o discurso, mas até a escolha de ministro, de não sei o quê, na saúde, mesmo na saúde, não, na educação também não foi bom, né? Então, assim, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Acho que o governo atual, eu acho que tem muita coisa ruim e talvez algumas coisas boas, né? Eu tenho que procurar bem as coisas boas do governo atual, mas assim, a questão o que para mim é importante, e mais uma vez, eu nem acho que o Bolsonaro acredite em tudo que ele fez, tá? Eu acho que tem que separar o Bolsonaro, pessoa física, do que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro foi melhor do que o Bolsonaro tá? Porque tinha uma equipe E que é mérito, muito técnica e competente por que é trás, né? mérito dele também, né? Então também não dá para tirar dele. Mas assim, tô falando assim, tem uma coisa que é só convicção pessoal, tem outra coisa eu fui eleito para isso, eu fiz isso. Eu acho que nisso ele foi melhor do que o que é a convicção pessoal dele. E aí o governo Bolsonaro, por exemplo, nessa pauta econômica, mas até mesmo nas liberdades individuais, cara, assim, eu não via. O pessoal falava, mas no governo Bolsonaro vai ser isso, vai ser aquilo. Ele podia falar um bando de besteira, mas na prática ele não fazia. Na parte da liberdade individual, cara, a gente está aqui discutindo uma pauta sobre liberdade de imprensa, de expressão, lei das fake news e tudo mais, que é uma agenda do governo atual que é perigosíssima. Para mim, assim, é uma das maiores ameaças democráticas que a gente pode ter. O pessoal fala, o Bolsonaro é ditador, não sei o quê. Assim, eu discordo totalmente dele quando ele elogia lá o Ustra e tudo mais. Eu sou contra a ditadura de direita, de esquerda, e eu acho que essa é uma das diferenças. Eu sou contra ditadura, ponto. Independente se é de esquerda ou de direita. O governo atual, não, ditadura de direita é feio, mas Fidel é bonitinho, né? Assim, Venezuela é legal, a Coreia do Norte é legal, sabe? Acho que assim, se você é a favor da liberdade, tem que ser a favor da liberdade de verdade, né? Então, eu sou contra qualquer ameaça à liberdade. O cara falou besteira, o cara falou algo que é absurdo. Eu quero que ele fale.
que a gente saiba que ele está pensando isso. Tem até uma noção, para mim, que é importante, é o seguinte: se você limita a liberdade, até mesmo dos absurdos, idiotas e qualquer coisa que seja, esse cara, ele não vai deixar de pensar aquilo. E ele talvez nem deixe de falar aquilo. Mas ele vai começar a falar isso no submundo, de forma escondida. E até mais perigoso para o futuro. Por quê? Enquanto ele está falando isso publicamente, você está ali olhando, você está monitorando, você pode... Opa, peraí, passou do ponto, o que eu vou fazer? Quando ele está fazendo isso escondido, cara, de repente ele está criando um movimento ali escondido que é muito mais perigoso do que ele ficar falando besteira na internet, sabe? Então, é complicado a noção da liberdade de expressão. Eu entendo o medo que as pessoas têm, mas não pode ser relativo. Eu não posso dizer, olha, Bolsonaro falou besteira, mas isso é um absurdo, mas o Lula fala besteira, pode, sabe? E eu vejo que tem muito isso, né? Então, assim, se você quer ser intolerante, por exemplo, eu acho que a questão do decoro, tanto do parlamentar quanto do decoro de um presidente da República, aqui no Brasil é oba-oba, não tem decoro nenhum. Eu sou favorável a ter mais decoro, né? Mas, assim, quando o Bolsonaro fala uma idiotice, que talvez num país sério isso fosse motivo até para ele renunciar ao cargo ou ser impeachmentado, aqui no Brasil não é, mas o pessoal pede para ser. Quando é o Lula falando, não, poxa, ele se equivocou, foi um deslize. É uma gafe. É uma gafe. Então, assim, se a gente quer ser sério em relação a isso, eu não tenho problema. Vamos subir a barra? Vamos falar aqui, ó, falou besteira, foi racista, foi isso, pá. Até porque, eu até estava falando isso outro dia. Eu acho que tem uma discussão sobre a liberdade de expressão do deputado ou do político, que ele deveria ter, estava até na lei das fake news, era um pedido de alguns, que o deputado pudesse falar qualquer besteira que uma pessoa que não é deputada não poderia na rede social, por conta da imunidade parlamentar. Isso. Eu acho o contrário até. Para mim, o cidadão comum deveria ter mais direito de falar besteira do que o deputado, por conta do decoro. Não é no sentido de punição legal, de ser preso, nada disso. Não acho que o deputado deveria ser. Mas o decoro, por quê? Se eu discordo da Constituição, se eu discordo da democracia, do jeito que ela é, se eu discordo da lei, eu não hoje, mas eu quando eu era deputado, eu podia ir lá e fazer um projeto. Eu podia ir lá e fazer mudanças. O cidadão que não é deputado, ele não pode. A arma que ele tem são duas: o voto e falar. Então, assim, eu acho que o político eleito, ele não foi obrigado a ser eleito, ele não foi obrigado a se candidatar, ele escolheu isso. Uma vez que ele escolhe, ele tem ônus e bônus. Esse é um grande mal da sociedade hoje, só que é o bônus das coisas. Eu sou artista, eu sou atleta, eu sou não sei o quê, eu não quero paparazzi, eu não quero ter que dormir cedo, não quero... Cara, você escolheu, ninguém te obrigou a fazer isso. Então, assim, tudo que você não é obrigado a fazer, você tem que aceitar o ônus da coisa também. Então, assim, o político, eu acho que você não pode chegar... Eu, por exemplo, quando eu era deputado, eu não podia falar assim, olha, eu vou meter a porrada no ministro do STF. Agora, por quê? Até porque não o deputado, mas o senador pode pedir um impeachment. Né? Então, assim, você tem maneiras... Eu tenho uma PEC que está lá tramitando para mudar a forma de nomear o ministro do STF, para definir mandato. Eu podia fazer isso. Eu hoje não posso, mas você não pode. Então, o que o cidadão que não é político pode fazer? Falar. Então, eu acho que o cidadão tem mais direito de falar besteira do que o político deveria ter. Né? Mas tudo isso é delicado. Então, assim, resumindo, voltando até à pergunta original... eu tenho muito medo hoje, mais até do que as pautas técnicas, né? Eu tenho mais medo hoje do que vai representar a liberdade de expressão, os direitos civis e individuais, porque eu acho que tem sim uma agenda com o propósito de mudar essa visão. E eu vejo muita gente boa, séria, que se deixa levar por isso, contaminada pelo fato de que eu não gosto daquele cara que falou besteira, então eu acho que mais tem que ser censurado mesmo. Eu não gosto, tem que ser preso mesmo. Tá bom, mas se não gosta, é problema. A pessoa não tem que ser presa porque você não gosta do cara, sabe? A gente tem que aprender mais a tolerar as divergências, sabe? E tá bom, se eu discordo, cara, ou eu tenho capacidade de debater, argumentar e falar o contrário, ou então deixa passar, cara, deixa o cara falar sozinho, né?